Bem-vindos ao canal Berçaber das Graças. Meu nome é Luciana Cordeiro e estamos no programa Psicologia e Graça. Nós já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos na terceira aula do módulo Aceitação e Liberdade. Então, nós vamos agora tratar ainda do tema de aceitação de si. Semana passada nós construímos um pequeno esboço, começamos a falar sobre o tema. Nessa semana nós vamos falar da parte 2. Vamos falar um pouco mais sobre aceitação de si. É um tema bastante profundo e requer um pouco mais de atenção da nossa parte. Então nós continuamos essa semana a nos debruçar sobre o que é aceitar a nós mesmos. E nessa semana, de uma forma bem particular, nós vamos falar sobre integração do mal. Ou seja, o que é integrar? Perceber, reconhecer e aceitar aquele meu limite, aquela minha necessidade, aquela minha tendência, não é? Isso é algo tão necessário para nós enquanto criaturas e pecadores, que isso faz todo o diferencial no nosso relacionamento conosco mesmo e com Deus e de uma forma consequente com os outros. Então, vamos começar? Eu peço já que você pegue uma canetinha, pegue um papel, para você começar a se debruçar sobre esse tema. Você vai perceber o quanto vai ser muito bom para você refletir sobre alguns comportamentos, algumas motivações que você está tendo durante os seus dias. Isso vai te fazer refletir de uma forma diferenciada sobre você mesmo. Então, eu quero começar dizendo que nós mantemos uma estranha relação com o mal. Nós, criaturas, nós, pessoas, mantemos uma estranha relação com esse suposto mal que há em nós. Quando eu falo em mal, eu falo tudo aquilo que nós fazemos uma experiência que não é de conforto, é de desconforto, é de repulsa. Então, geralmente falamos dos nossos limites, das nossas necessidades, das nossas tendências, dos nossos erros, dos pecados. Esse suposto mal que há em nós. Então, nós temos uma relação com isso onde não conseguimos integrar, ou seja, dizer que isso faz parte de mim. Né? Nós mantemos essa relação muito difícil com esse suposto mal. Por quê? Porque na maioria das vezes nós não queremos admitir a nossa falibilidade. Né, gente? O que é isso, Luciana? A nossa falibilidade. Ou seja, nós somos falíveis, nós somos seres errantes, mas a todo momento nós não queremos admitir as nossas tendências. Na verdade, ao contrário, nós nos apavoramos com elas e recorremos a vários artifícios para afastar de nós a impressão que erramos. Não é assim que acontece com você? Nós temos tanto receio de que esse suposto mal esteja em nós, que essa suposta arrogância, inveja, repulsa, que isso esteja em nós, que nós queremos afastar e criamos vários artifícios para que ninguém veja em nós. Não é isso? É desse jeito. Então, o que vai acontecendo? Parece que eu vou tentando sempre afastar essa impressão que eu errei, que eu não consegui, como se errar fosse algo que me diminuísse no meu valor. Como se errar fosse algo escandaloso. E nós vamos compreendendo que, na verdade, nós somos seres marcados pela concupiscência. Não estou dizendo aqui que nós vamos literalmente abrir mão e agora não, pode errar e tranquilo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o ser humano ele é marcado pela concupiscência. Então nós vamos errar e o fato de errar não é algo escandaloso. É algo que é inerente àquilo que somos. Nós somos seres impotentes, limitados, falíveis. Então, diante dessa negação em relação ao mal que carregamos, o que acontece? Nós somos sempre levados a minimizar o nosso erro. Com essa dificuldade de reconhecer e aceitar que aquilo está em nós, né? Que aquela mentira está em nós,
né? Que aquela arrogância que eu não gosto do outro tá em mim. Quando eu nego isso, na verdade eu sempre estou sendo levada a minimizar. Quantas das vezes nós vamos procedendo desse jeito, até mesmo com a confissão? Nós não ponderamos as situações da forma correta, nós não damos o devido valor a elas. E o que acontece? Nós vamos minimizando, porque na verdade não queremos olhar para nós mesmos, reconhecer e aceitar que aquela tendência faz parte, que aquele desvio faz parte de nós. Não é assim, gente? Então, o que acontece, né? O resultado disso? O resultado dessa falta de conscientização, o resultado dessa falta de aceitação é que nós nos proclamamos pecadores, mas não nos sentimos profundamente pecadores. Tem muita diferença, né, gente? Tem muita diferença eu dizer, proclamar com a minha voz que eu sou pecadora, mas existe um abismo em sentir que eu sou essa pessoa pecadora, me comportar como uma pecadora até na hora de olhar para o outro, né? Me sentir pecadora. Então existe um abismo entre me proclamar pecadora e sentir profundamente que eu sou uma pecadora. Geralmente é um abismo que nos nossos comportamentos nós percebemos que somos incoerentes. Então, o que acontece? De um lado, eu posso minimizar o meu erro, minimizar tudo aquilo que é o mal em mim, né? De um outro lado, pode acontecer uma outra distorção. Qual é a outra distorção? Eu me sinto esmagada pelo meu erro. Eu me sinto esmagada pelo pecado. Vocês perceberam os dois polos de distorção? Eu posso, num polo, querer diminuir o meu erro para que ninguém veja, nem mesmo para que eu veja, que passe batido, né? E tem um outro polo, onde aquilo fica tão aberto, tão obcecado em mim, que aquilo me esmaga. Então, essas são as distorções. Então, para afastar a impressão de que erramos, para que ninguém veja, né? Até mesmo a nossa própria consciência, nós usamos de forma consciente ou até mesmo inconsciente os nossos mecanismos de defesa. Então, qual é a função de um mecanismo de defesa? É proteger a nossa autoestima. Percebeu? Qual é a função de um mecanismo de defesa em nós? É sempre proteger a nossa autoestima. Tudo que esteja ameaçando o meu valor, supostamente, eu começo a me defender. Os mecanismos de defesa são exatamente para isso. Quando ainda eu sou muito infantil na percepção do meu valor, ou quando o meu valor está em lugares vazios e estéreis, então eu me sinto ameaçada por várias coisas que possam estar acontecendo. Então, nesse sentido, os mecanismos de defesa entram em ação, certo? Então, os mecanismos de defesa, eles impedem, na verdade, o ser humano de ser ele mesmo, de ter uma relação honesta com ele, porque acaba nos iludindo do quê? Que somos justos, que somos bons, que somos melhores que os outros, por exemplo. E, na verdade, nos priva da mais rica experiência que nós podemos ter, que é a experiência com a misericórdia de Deus. Olha o que vai causando aos poucos, o que vai destrinchando, o caminho que vai acontecendo quando nós não conseguimos reconhecer e aceitar esse mal que há em nós. Talvez algumas pessoas que até convivem com você já falaram sobre isso, talvez você já foi alertada pelos seus confessores, pelos seus diretores, talvez você mesmo percebeu, mas ainda você deixou em um lugarzinho lá escondido e não quer tocar, sabe? Quando eu faço questão de não aceitar aquilo, até mesmo porque, por conta do meu orgulho, né? Eu não quero aceitar. Isso vai gerando uma bola de neve, gente.
Porque no final, na verdade, essa imagem que eu tenho de mim mesma é muito distorcida. E isso vai acontecer, isso vai resultar numa privação da misericórdia, da experiência com a misericórdia de Deus, que é quando eu apresento a minha fraqueza a Deus e Deus realmente já está pronto a me abraçar e me acolher, a própria misericórdia. Olha que coisa séria isso, né? Então, uma das formas de distorção da percepção do mal em nós é a pretensão de querer cancelá-lo. Esses mecanismos de defesa que vão acontecendo, um desses mecanismos é essa distorção na percepção do mal que é em nós. Ou seja, quando eu quero literalmente cancelar o mal em mim. Olha, né? Na verdade, isso vem de uma necessidade de onipotência que nós temos, né? É a onipotência mesmo, de achar que eu sei, eu tenho a verdade, sou eu que sei fazer, né? Então existe por trás, veladamente, esse desejo de ter o poder, né? De saber das coisas. E isso vai resultando nessa tendência em querer tirar o mal de nós, de expulsar ele completamente da nossa vida. Gente, isso é perigosíssimo. Por quê? Porque você já deve ter falado alguma coisa desse tipo, né? As pessoas perguntam assim, por exemplo, em atendimento: como eu faço para acabar com isso em mim? Não é? Como eu faço para tirar isso de mim? Como eu faço para não ser mais assim? Essas falas são falas exatamente disso que eu estou dizendo para você agora. A pessoa ela não quer tratar, ela não quer habilidades para saber como lidar. Não, ela quer expurgar, ela quer tirar. Parece que aquilo é uma sombra. É um peso que ela quer tirar a qualquer custo. E essas falas, elas precisam ser remontadas. A gente precisa passar exatamente essa questão de que o mal está em nós e ele vai permanecer em nós, certo? Então, geralmente, quando nós queremos eliminar totalmente o mal em nós, isso é fonte de frustração. Quando eu quero tirar o mal e agora isso não me pertence mais, isso nunca mais vai me tentar, eu já sei lidar com tudo isso. Quando eu tenho essa visão de que eu já estou totalmente superada, isso é fonte de frustração. Porque o ser humano não pode jamais eliminar totalmente da sua vida o mal. Porque a concupiscência faz parte da nossa história, faz parte de nós. Então chega a ser herético. Na verdade, não tem como, não existe essa possibilidade de você arrancar e falar que agora o mal não está mais em você, você não tem mais uma tendência para o mal, né? A vaidade não está em você, o orgulho não está em você, a mentira não está em você. Não, isso é loucura, né? Por quê? Porque na verdade está. E a gente vai percebendo o quanto nós precisamos, muitas das vezes, na nossa cabeça, como eu disse, de uma forma consciente ou não consciente, querer que isso nunca exista na minha vida mais. E essa linha de raciocínio é perigosa. Então, toda essa presunção de não reconhecer os nossos erros e tendências, existe uma consequência, né? Falseia o nosso relacionamento de criatura com Deus. Eu falei até nas últimas aulas o quanto é importante nós nos colocarmos na existência, o quanto nós precisamos entender quem somos. E no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos compreender quem somos. Nós somos criaturas. E como criaturas, nós precisamos nos relacionar com Deus assim. Então, quando eu tenho a presunção de querer, na verdade, fingir que aquele erro não aconteceu, ou não dar, talvez, o valor que é necessário no tocante a entregar aquilo para Deus, sabe? Quando eu finjo, quando eu falseio essas tendências em mim, eu literalmente também estou falseando a minha relação com Deus. Então, essa repercussão na minha relação com Deus é algo sério, né, gente? É algo que talvez a gente está vivendo já há um tempão e a gente não entende o porquê que nós talvez
estamos esmagados, talvez pelo pecado, né? Ou talvez estamos numa bola de neve, a coisa está acontecendo de uma forma igual uma bola de neve, né? Acontece uma, acontece outra, acontece de novo, e a gente se pergunta, mas por que tudo isso está acontecendo? Não é? Então, o que acontece? Acontece que muitas vezes eu travo uma luta contra o mal que está em mim com as minhas próprias forças. Isso também é algo muito importante, né? Eu percebo que existe algo dentro de mim e que de alguma forma eu vou tentar tirar ele. Talvez até anulando um comportamentozinho, né? Eu não me comporto mais daquele jeito e eu acho que eu já superei. Já foi. Não, agora eu não sou mais assim, não. A gente não tem noção das raízes da concupiscência dentro de nós. Entende? Então, nós vamos travando uma luta com as nossas próprias forças e isso é sinônimo também de desgaste, gente. Quando eu travo uma luta do meu jeito, sabe? Quando eu não abro isso diante de Deus, quando eu não coloco as minhas misérias diante dos meus olhos e diante de Deus, quando eu tento fazer do meu jeito, com as minhas próprias forças, isso significa ir ao encontro de uma amarga desilusão. É verdade. Quantas pessoas assim se dizem enganjadas, se dizem com espiritualidade, mas na verdade estão tentando fazer do próprio jeito e não contam com essa graça. E na relação com o próprio Deus não apresentam essas tendências. Essas tendências, na verdade, não estão diante dos olhos porque elas não são reconhecidas e não são aceitas. Então, na verdade, nós fingimos que elas não existem. E sabe por quê que é fonte de desilusão? Sabe por quê? Porque o mal volta. Aquilo que talvez você achou que superou e tá tudo bem agora, tirou de você, ele volta. Ele volta, e quando ele volta com mais força. Né, gente? Então, ele volta com mais força e você não sabe lidar. E aí, mais uma vez, vem a desilusão, a depressão, a raiva de você mesmo. Quantas vezes você não sentiu raiva de você mesmo por ter errado naquele mesmo lugar que você já achou ter superado, que você já achou que nunca mais ia acontecer com você, que foi uma coisa muito passada? Quantas vezes isso não aconteceu? Que você não sentiu raiva de você mesmo? Não é não, gente? Então a pessoa acaba tendo uma impaciência com ela mesma, né? Por quê? Porque ela não aceitou que aquilo está nela, que aquilo faz parte integradora, aquilo faz parte dela, né? E como ela não entendeu isso, ela é muito impaciente com ela mesma e isso vai repercutir aonde? Nas suas relações. E ela também vai se tornar impaciente com o erro dos outros. Ela também vai se tornar impaciente em tudo que o outro fizer e que não der certo. Mas tudo isso, na verdade, é resultado de uma relação consigo mesmo ainda muito distorcida. Vocês compreendem isso? Então eu queria hoje, nessa aula, apresentar para vocês esse movimento de integrar o que há de mal em mim. Olhar, reconhecer e aceitar. A pergunta que vai ficar como provocação para você nessa semana será exatamente como você está olhando essas tendências. Quais são os seus mecanismos de defesa de tentar fazer com que as pessoas não olhem isso, não vejam isso? Como que você reage, por exemplo, quando alguém de alguma forma menciona uma tendência sua, uma necessidade, um limite, um erro seu? Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, porque isso vai ser de muita importância para as discussões nos próximos dias. Tá bom? Eu já agradeço. Você achou que o conteúdo dessa aula foi relevante para a sua caminhada de fé? Se você gostou, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para ser avisado dos próximos vídeos. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que, ao você clicar, você é direcionado para um WhatsApp
Psicologia e Graça, com conteúdo exclusivo de segunda a sexta para você. Eu já agradeço a sua presença mais uma vez aqui e vamos permanecer unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.